como eu comentei também com o professor Gilberto anteriormente, né? Uma coisa muito interessante da arqueologia histórica é que a gente consegue o aporte de documentos, né? Atualmente eu estou estendendo essa pesquisa, até imagino que deve sair um artigo na revista da SAB, em breve, pesquisas em jornais históricos da época, né? Eu não lembro para ler direito, mas até aqui uma imagenzinha de um escravo fugindo, né? Então, assim, jornais da época em Santarém relatam notícias de fugas de escravos. Então, tem todo esse contexto que a gente consegue materializar através de dados históricos e arqueológicos. Então, publicações também, né? O professor Flávio Gomes, por exemplo, que ele identificou alguém que teria mencionado já no século XVIII um Black People's Falls Tapajós, pessoas pretas, né, na região que teriam vindo de Santarém, possivelmente. As notas sobre os escravos fugidos, né? Nessa notícia se fala a menção de uma cor atapuiada, né? Ou seja, essa miscigenação toda. Né? E ainda, né, jornais românticos da época que traziam poesias. A escrava cativou-me, ou a Clara Morena e a Trigueira, né? Até uma colega minha, que é do movimento negro em Belém, ela falou, já me chamavam de Trigueira. Né? Exatamente nessa... é incrível, né? Essa poesia, era dita poesia à época, né? Nessa coluna do jornal, ele menciona nessa poesia assim, a Clara é a donzela, né? A morena é quem eu almejo, mas a trigueira é quem satisfaz os desejos, né? Então, tem todos esses relatos, né, que é muito bacana a gente ver na época que, obviamente, hoje, né, a gente tem que analisar isso de uma forma bastante crítica, né? Mas esses jornais têm fontes riquíssimas, né? Então, esse é um prolongamento dessa pesquisa, né, que deve estar saindo em breve. E agora, né, para a gente já entrando na parte final, eu vou finalizar falando um pouco sobre a minha tese de doutorado, que está, né, ainda em andamento, né, e a gente vai tentar discutir aqui um pouco. Né. Essa imagem, vocês imaginam de onde seja? Forlândia, isso. O pessoal chama lá Forlândia. Que é um sonho amazônico, né, do Henry Ford, né, de construir uma metrópole, né, para a produção de borracha, produção de pneus, tanto para os carros e para os aviões. Né. Isso está situado mais no contexto, né, da Segunda Guerra, né, que é principalmente o segundo ciclo da borracha, né, onde há um cerco econômico do Japão que ele promove na região da Ásia, que se plantava borracha, seringueira, e eles não permitiam que esse látex fosse vendido nos Estados Unidos. E a partir daí, uma série de estratégias dos Estados Unidos vem para o Brasil também, incentivar a produção de látex, mas isso já no segundo período. Né? Mas fato é que essas figuras estrangeiras foram agentes, né, na região amazônica, né, a serviço desse deus elástico, né, que é uma alquimia, né, que se fazia. Né? Alguns mais entusiastas falam que se não fosse a borracha não haveria mundo moderno, né? Que a gente não teria pneus para carros ou aviões, né? Então, o advento da borracha foi algo muito importante nessa virada do século XIX para o XX. Né? E sem contar... os mais entusiastas, como eu disse. E tem algumas figuras estrangeiras que atuaram na região, né? O Henry Ford, esse sonho dele fracassou, né? Naufragou quase, né? Não parece muito atraente colocar um carro no meio da Amazônia, assim, né? Mas teve o seu protagonismo na região, né? Criando cidades, mais de uma, inclusive. Mas nada disso seria possível sem Henry Whitman, que foi um inglês, né, que foi na região de Santarém. Aqui tem um desenho dele que ele fez, falar a nossa primeira casa próxima a Santarém.
Aqui está a Violet Whitman, a esposa dele, né? Eles teriam estabelecido residência na região. E aqui já ele mais velho, né? Junto a uma árvore de seringueira na Ásia. Né? E ele é conhecido pelo ato de maior ato de biopirataria da história. Ele levou cerca de 70 mil sementes de borracha em 1876 para Londres, vendeu essas sementes e, a partir disso, contribuiu para a inversão do polo da borracha, e essas sementes foram plantadas na região da Ásia, Malásia, né? E aí, a partir disso, a borracha começa a ter esse boom, né? Nessa outra localidade. E ele passou por Santarém. Né? A gente novamente retoma o Champney, né? Que é um artista que está na chamada da palestra. Por quê? Na mesma retratação que ele fez de Santarém, ele colocou aqui também, possivelmente a igreja, sem aquela intervenção ainda das torres, né? Que foi feita, né, também no século XIX. Mas ele coloca que é na orla de Santarém e ele intitula Fazendo Borracha. E a gente viu uma pessoa possivelmente negra, né, pelo risco dele, eu imagino que seja, e pelo traço, né, e com uma bolota na mão. Né? Ela está com uma bola na mão. E ele intitula esse quadro como Making Rubber. Né? E outra imagem dele também, né? Essa daqui não tem proveniência do local, mas a gente vê uma mulher coletando látex, né? Que é um modelo muito diferente da coleta de látex, né? A golpe de machadada, né? A gente ainda não tem aqueles riscos, aquela tecnologia que tradicionalmente, quando se fala em borracha, a gente pensa naqueles riscos, né? Aqui ainda então associado a esse primeiro período, né, esse primeiro ciclo da borracha, né, de modo ainda incipiente, né, que quando vira para o século XX já começa uma decadência, né, chegando até a década de 20 no máximo já fracassado. Bom, o segundo ciclo, só para mencionar, né, ele já é em altíssima, em larga escala, né, essas imagens aqui da Madeira Maroré, né, a gente vê como que foi a intervenção na localidade do ponto de ter que se criar linha férrea, né, para escoar essa produção. Você está falando, você falou sobre o uniforme, antes da chamasse da construção de automóveis e tal, você tem um uso da borracha para que destino? Pois é, tem o primeiro relato que a borracha de uma tribo indígena, não me falha o nome da etnia, que ela havia instrumentos de borracha, né, até mesmo de jogo, né? Dizem que os ingleses inventaram futebol, né? Mas existem já jogos, né, de diversos locais, né, que já utilizavam a borracha para diferentes usos, né? E aí quando se passa ali que se reconhece esse potencial a partir das propriedades elásticas, né, para a borracha. Mas eu vou chegar também um pouquinho nisso mais à frente, né? Por enquanto eu ainda estou falando da técnica de extração, né? E é importante, né, falar da influência do Jacques Huber, né, que foi um suíço, alemão, agora não falo a memória, que foi diretor do Museu Guild, né, e ele inventou a faca de Huber, né, que é uma faca apropriada para se cortar a seringueira e sem ferir muito o córtex da planta, de modo que muitas vezes as árvores até morriam, ficavam doentes pela entrada de agentes patógenos na árvore. E ele consegue fazer um modelo de faca, que hoje em dia também a gente pensa, né, no instrumento, na materialidade do período da borracha, a gente pensa na faquinha que se usa para fazer aqueles riscos, né? Mas isso é criado só por volta de 1911, quando o ciclo já estava em decadência. Né? Mas é muito importante também a influência dele, influência tal que ele ficou curioso sobre a passagem de Whitman na região. E ele tem esse mapa que ele produziu, ele buscava no estado do Pará as diferentes espécies que possuíam látex, né?
aqui não está dando para ler direito, mas ele queria saber se era Hevea brasiliensis, Hevea de outro tipo. Inclusive, ele ajudou a descrever gêneros e reagrupar espécies, né, desses gêneros. Né? Foi um botânico muito importante. E ele traça aqui a região onde o Wickham teria ido. Né? Esse mapa, por acaso, tem até um X marcado, não sei se é um mapa do tesouro, alguma coisa assim. Possivelmente não foi ele que fez, né? Mas tem um mapa dele, pessoal, no acervo do Museu Goethe, que tem um X ali. Eu estou curioso para ver o que tem. Mas ele, quando vai a um congresso internacional da borracha, que tem essas coisas, né? Congresso da borracha, né? Ele vai a primeira vez no congresso da borracha, ele fica curioso, ele manda uma funcionária dele do Guild, a Emilia Schnetzlag, que viria a ser até diretora do Guild, uma das primeiras cientistas de mulheres, né, do país e talvez do mundo, né? E ele manda ela falar, vai lá na área de Boim, que talvez esse também seja um dos primeiros mapas onde aparece Boim, vai lá e vê se tem Hevea brasiliensis, que estão dizendo que o Wickham foi lá. Eu quero saber se o que ele levou para a Ásia era Hevea brasiliensis ou não. Então eu tive acesso dentro desses materiais, também a pesquisa arqueológica, né, na área de arqueologia histórica, a gente também consulta, né, os acervos, né, eu tive acesso a uma carta em alemão traduzida, que eu não consegui, que a Emilia Schnetzlag escreve por Uber. Então eu vou ler rapidinho. Fui de Santarém primeiramente para Boim, onde encontrei quantidades significativas de Hevea brasiliensis. Será que é? Em margens bastante altas, isso é a transcrição dela fiel, em margens bastante altas do rio do Igarapé. Essas árvores devem fornecer borracha de boa qualidade, comparável à melhor do Tapajós. De fato, encontrei 3 diferentes espécies de seringueira, Hevea brasiliensis, iguais às de Boim, repletas de flores como lá, além de uma espécie com folhas grandes que fornece a borracha fraca ou doirada, e outra pequena branca ou pé de anta. O tradutor foi em dúvida se era anta. As duas últimas, infelizmente, estavam sem flores, tomando exemplares de todas as 3. Além disso, ouvi o seguinte: as borrachas branca e fraca passaram a ser conhecidas apenas em 15 anos. E Pinhel, que também é na região, antes só produzia borracha forte. Importa, porém, que existia um homem muito idoso que antigamente morava em Boim. Ele afirmava lembrar-se da viagem de Wickham, inclusive informando a época aproximada. Informando a época aproximada. É claro que ele não sabia os nomes, mas ingleses, estrangeiros, teriam chegado a Boim e colhido tantas sementes de seringueira quanto conseguisse. Visto que não haviam caído sementes maduras suficientes, ele esteve embatido nas frutas verdes das árvores. Isso explicaria por que germinaram tão poucas sementes. Assim, parece que mesmo que eles possuem Hevea brasiliensis na Ásia Oriental, o que me deixou totalmente decepcionado. Além do mais, encontrei em Pinhel um plantador de seringa. Ele diz ter plantado 40.000 seringueiras e manter as plantações na mais perfeita limpeza em ordem há 8 ou 10 anos aproximadamente. Pena que eu não as tenha visto pessoalmente. Já ouvi isso tarde demais, já no momento da partida, mas o Lima esteve lá e constatou tudo. Depois tem que achar a carta do Lima também. Mas é um relato, né, bastante, né, até informal, né, de pessoas, uma carta, né, uma conversa pessoal deles, né, e ela afirma que o Wickham passou lá sim, e essa região que eu estou estudando atualmente no doutorado, para entender essa materialidade da passagem dele. Né. Bom, tem umas fotos aqui das seringueiras, lá completamente riscadas, né, isso no meio da mata, né, do nada, assim, né, não tem luz, né, nesses locais. Agora que eles estão conseguindo alguma coisa, né, mas tem muitas seringueiras. E o interessante também da arqueologia, como uma área que é multidisciplinar, né, trocando ideia com os parceiros de pesquisa que são lá da UNB, da Química, da área da Química, eles falam, olha, a qualidade do látex, as propriedades elásticas do látex dessa área é a melhor de todas.
Hoje em dia, o que se tem no mercado disponível de borracha artificial, depois de todos os melhoramentos, ele se equipara à qualidade do látex dessa região, né? Então, assim, é muito importante essa conversa entre as disciplinas, né, para a gente poder também fazer as nossas interpretações, né? E Boim foi conhecido também pela venda de sementes na região. Tem outras áreas próximas que Boim era conhecido. Tem relatos até de que quando o Wickham passou, teve cerca de 5, 6 ou mais navios a vapor teriam levado todos esses cestos com sementes de lá, né? Então foi uma quantidade, né? Boim fica perto de Santarém? Bem próximo, sim. Atualmente, próximo que eu falo assim, mais 8 horas. Não, menos talvez, assim, 6 horas, assim. Aqui é o Rio. É tudo perto. Do lado. E, bom, materiais são encontrados, né, relativos, datados, né, dessa época, né, como as garrafas de gin, né, aquela Wine Focking, né, que é da fábrica de Amsterdã, que teve uma taxa de popularidade de venda muito alta exatamente nesse finalzinho do século XIX, e muitos era trazido exatamente muitas vezes pelos ingleses, né? Então a gente, bom, pelo fato do Wickham ser considerado um biopirata, de um primeiro momento se associava essas garrafas como possíveis containers para transporte dessas sementes. Eu, pessoalmente, acho que a semente da borracha é um pouco grande, eu acho que ela nem entra nesses garrafas. E outra, essa é uma narrativa construída a partir da possibilidade dele ter feito isso clandestinamente. Agora, quem sai com 6 navios cheios de sementes clandestinamente, né? Tudo bem que no Rio de Janeiro roubaram as vigas da perimetral e ninguém achou até hoje, né? Mas não é o caso, né? Mas dizem, eu ainda estou buscando esses documentos históricos, que ele possivelmente teve uma autorização para coleta, sim. O que faltou, possivelmente, né, não vem de hoje, foi a fiscalização em cima de quanto material ele levou, né? Mas essas garrafas, então, passam a ser associadas, tanto as bebidas, elas passam a ser associadas possivelmente com uma troca de pagamento para esses coletores das sementes que auxiliaram ele, né? Garrafas de bebida, né? Ou ainda, né, como elas foram encontradas enterradas, né, é possível que tenham sido enterradas exatamente porque, né, o seringueiro também não pode dar mole, né, se ele deixar ali alguém já pega, né, e enfim, né, mas é associado também possivelmente como containers para manipulação de líquidos associados ao contexto de fazer essas bolotas, né? Bom, eu vou chegar a isso mais à frente depois. Essa aqui é a Vila de Boim, né? A gente vai lá, não tem nem trapiche, um cais para a gente descer, tem que descer. O barco te joga no meio do rio, você pula numa canoa e depois desce no meio da água mesmo, carregando material, carregando tudo, né? Um campo difícil de fazer. Mas, né, o material aflora, né? Na praia. Né? A gente, né, tem louças, tem vidros, tem cerâmicas, tem tudo isso. Isso é comum na região inteira, né? Não é característica só dessa vila. E aqui é um prédio que é reformado da igreja Amiranto, mas teria sido a casa dos padres, né, dessa igreja de Boim. Aqui estão as estradas de caos, não são de Boim essa expedição, mas são talvez as primeiras fotos que se tem na Amazônia, de 1908, que eu consegui também nesse acervo do Museu Geude, onde se vê as estradas de caucho, né? O caucho também é um nome francês que se utilizava muito para borracha, né, na época, né, caoutchouc. E aqui as bolotas sendo preparadas, né, para esse escoamento da produção. É uma vegetação muito densa também lá, né, o que possivelmente, né, teria dificultado. E aqui as condições de vida, né, de trabalho, né, dessa fumaça. Não sei se alguém aqui já sentiu o cheiro da borracha, mas era horrível. Segundo, deve você se acostuma, né, mas é um cheiro bastante peculiar. Né? Eu não gosto, tem gente que gosta até de cheiro de gasolina. Né? Mas o fato é que para esse advento, né, existiam todas as condições do seringueiro, né, ter sido, né,
relatos, né, do isolamento e de tudo mais, e também das condições dessa fumaça. Existem relatos também que associam a isso mais posteriormente ao segundo período como as situações análogas à escravidão também, né, e sem dúvida condições de vida muito desfavoráveis. Mais uma coisa que chama a atenção para esse primeiro ciclo da borracha é que tanto em Boim e nessa foto histórica, né, não sei se dá para ver direito, mas tem plantações de banana, de milho, a partir de várias frutas comestíveis, né? O que questiona um pouco aquela visão do que o seringueiro só comeria enlatados, né? Que seria mais sujeito. Então, assim, a gente está vendo através dessa manipulação estratégias também de sobrevivência, persistência e da agência desses seringueiros, né? Através dessas imagens históricas. Né? Outro que eu falava sobre a manipulação é que o Goodyear, né, do pneu, né, ele é o que cria um método de adicionar enxofre ao látex para preservar melhor as características elásticas dele. Hoje em dia é utilizado amônia, né? O que também, para qualidade de vida, para quem manipula amônia, é horrível, né? A amônia, se abrir ela, você já começa a lacrimejar, muito, muito forte a amônia. Precisa estar muito diluída, muitas vezes até nessas comunidades onde se utiliza hoje a amônia, o pessoal às vezes não tem que diluir ela, enfim, né? Todo um processo. Mas o que, pelo conhecimento tradicional, eles têm suas próprias receitas, o que é incrível, né? Alguns adicionam limão, outros vão colocando frutas da região, coisas assim, né? E o que com essa conversa com os químicos é muito interessante também, novamente, a gente retomar, porque um desses caras da UNB, ele falou, olha, eu já fui lá no Acre, no local lá, no Seringal, que tinha os indígenas, e eles faziam o quê? Eles quebravam em cima do látex ovo podre. Imagina o cheiro também. Mas por quê? É enxofre. Enxofre que o Goodyear, em 1839, descobriu. Né? Então, assim, esse conhecimento tradicional tem que ser muito preservado, estudado, e a gente tem que entender essas condições. Então, possivelmente também, né, uma outra hipótese, né, um projeto que eu estou falando ainda está em andamento, mas uma hipótese também é que essas garrafas também poderiam ter sido utilizadas como containers para líquidos, utilizados na manipulação da borracha, né? O que também é uma hipótese bastante viável, né, dentro desse contexto. Bom, e já, né, para conclusão, né, na Belém, ou na Amazônia, dessa Belle Époque, né, se questiona, Belle Époque para quem? Né? Porque a elite, né, chegou a adotar os mais modernos padrões parisienses, né, de vestimenta e tudo, né? Mas essas populações que produziram toda essa riqueza para as capitais, né, todas elas, né, estão até hoje, né, como por exemplo, reivindicando até mesmo que os seus recursos permaneçam para a região. Né? E aqui só mais uma amostra do que foi essa Belle Époque da Amazônia, com o Teatro da Paz, em Belém, né? Tem o teatro também de Manaus, e toda uma série de construções históricas que datam desse período, que são lindas, maravilhosas, mas que fazem parte do contexto de higienização dessas cidades. Então, né, dentro desse fluxo de materiais que passam na região, algumas questões são levantadas, como a passagem do Henry Whitman, as relações entre as coisas e as narrativas locais, né, onde os moradores falam que o sucesso do pessoal lá, de tal comunidade que até hoje planta borracha, é que eles cruzaram o híbrido da nossa borracha aqui com a borracha fraca, né, que tinha um volume de produção maior, e pegaram a propriedade elástica da nossa lá, então por isso que deu certo. Né? Então, assim, isso quando a gente vai ver, recorrer aos pesquisadores da química, os caras estão certos, estão certos, né? A gente não está aqui para julgar se eles estão certos ou não, mas bate com o conhecimento científico, né, ocidental, o modo deles relatarem. Então, entender que essas etnografias devem estar sensíveis a essas agências
E que dá para a gente até mesmo pensar no que seria, né, uma arqueologia do capitalismo ou mesmo uma arqueologia da modernidade, né, através desse estudo. Né? Então, por fim, né, arqueologia e antropologia, ou não é nada, né, como já disseram Willy e Phillips, e mesmo que ela tenha os seus métodos, né, arqueologia e arqueologia, como disse o David Clarke, né, a gente tem que estar sempre consultando, né, essa multidisciplinaridade, né, da arqueologia. Então, de um modo geral, a arqueologia é o estudo das culturas sob uma ótica material. Sendo assim, esta tem por objetivo compreender o desenvolvimento das sociedades através dos objetos do seu cotidiano. Inicialmente, a arqueologia limitava-se ao apenas o estudo do passado. Contudo, atualmente, existem estudos sobre cultura e material que são realizados com sociedades do presente. Portanto, não se trata apenas de escavar e achar objetos e analisá-los, mas compreendê-los dentro de uma sociedade buscando as relações que estabelecem entre indivíduos e os objetos. Então, um pouco dessa noção geral que eu queria passar assim, né, do trabalhos um pouco mais técnicos de arqueologia, mas que a gente pensar também é que a arqueologia também é teoria ou não é nada. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Santos, também arqueóloga, como a Adriana, são as duas da mesma uma turma do mestrado aqui na USP, né? E são com elas que a gente tem feito essa investida em convidar essas pessoas para colaborarem conosco nesses debates aqui na Pinacoteca. Ao vivo, você recebeu um elogio do arqueólogo João Barreira, lá de Portugal, dizendo que você deu uma bela aula. Obrigado. Muito obrigado. A gente tem a arqueologia alternativa, né? A Cristiane tem esse canal no YouTube e ela está transmitindo em tempo real. Eu estou transmitindo em tempo não real. Mas aí, de qualquer forma, a gente tem aí o agradecimento da plateia também. Mas aí alguém tem uma discussão. Vocês entendem o propósito desse nosso vídeo, trazer esses debates, esses assuntos, para encher a vida da gente? Isso aí é o que a gente está querendo de fato, né? E o Tiago aí é uma amostra não astrológica, né? Mas é uma amostra de um pesquisador convicto, né? O cara está ali, ele persiste na área, é um cara que se identificou com a arqueologia e tem estado aí muito profissionalmente, assim como a Denise também tem um caráter muito profissional na arqueologia, que já foi orientador dele no mestrado, no profissional. E é o tipo de pessoa que a gente quer trazer para cá. É uma arqueologia acessível, uma arqueologia que traz a seriedade da arqueologia enquanto ciência, enquanto profissão, mas que também que tem relação com a nossa vida, né? Nos dias de hoje. Né? Não é só questão de encontrar artefatos por acaso, não. É questão mesmo de visão de mundo. É um pouco do campo educacional. Aqui a Adriana é um exemplo típico, né, de uma educadora ali, pela profissão dela. Né? A gente tem aqui esse sentido, a gente quer dar sentido também a gente enquanto professor, né, hoje nós somos aqui, no sentido de compartilhar o que a gente faz. Então, o aspecto nosso aqui é compartilhar o que a gente faz, e não ficar enfiando em gavetas publicações exatamente que a gente produz. É no campo de tornar externo, não só para a família de cada um de nós, mas também para o público em geral. Então, a ideia nossa desse curso de extensão é tornar sociável, né, compartilhar o conhecimento. E a gente aprende também com plateias, independente de quem seja. A gente está aqui mesmo para acrescentar. E a gente também não é dono das verdades. As verdades nem sempre são absolutas. E aí também, muita coisa que a gente aprende na narrativa. A arqueologia, ela se nutre também, assim como a antropologia, de conversas, da narrativa. A gente tem muita coisa documental, a gente se apoia. Eu estou falando meio atrevidamente, entendeu, Thiago? Você que é o cara da área. Mas a gente enriquece o que a gente tem no contexto arqueológico, na análise que a gente vai fazer, a gente, os arqueólogos, né, no sentido de entender coisas do passado. A compreensão nesse texto final do Thiago é justamente isso, a necessidade de compreender em que medida esses objetos, as datações, tudo isso conta parte da história da gente. E essa história é o que a gente sente hoje de necessidade no mundo contemporâneo. Do resgate um pouco da história da gente, da tentativa da gente conhecer um pouco a história da gente, é o que eu aprendi com a Ana Calassa, né? A gente não sabe onde veio o sapato hoje, o tecido dessa roupa, a gente perde as conexões com o que tem dos produtos, a coisa da indústria.